Olá, gente. Meu nome é Caio, sou aluno do terceiro ano da Faculdade de Medicina de Pouso Alegre, da Univas, e hoje venho trazer para vocês uma abordagem importante diariamente, tendo em vista que muitas crianças escolares, em idade escolar, pré-adolescentes, adolescentes, ao brincar nas escolas, ou ao descer escadas, ou ter uma atividade dinâmica na hora do recreio, na hora da merenda, ou em qualquer momento do seu dia escolar, essas crianças acabam às vezes tendo alguns acidentes e ocorrendo ferimentos com sangramentos. E é claro, como se trata de uma lesão, a gente tem que ter os cuidados, os primeiros cuidados, para que essa criança não tenha danos maiores e consequências significativas para a vida dela. O que fazer nessa situação? A primeira coisa é que quando a criança sofre um corte, sofre um ferimento, seja ele qual for, aquela região ela vai estar suja, pois ela foi raspada, ela foi cortada, e nem sempre o que raspou, o que cortou, é um objeto limpo, é um objeto sem a presença de sujeira, corpos estranhos, micro-organismos. Então o primeiro passo é o quê? É ir cuidar da higiene daquele ferimento. Então, como eu coloquei aqui, o primeiro passo é lavar a região com água e sabão por 2 minutos, certo? Depois, cobrir aquilo ali com um curativo adequado. Na escola, muitas vezes, irá ter gaze, curativo, tudo certinho. Mas se não, procura colocar ali algo o mais limpo possível que tiver, certo? E, além disso, se eu estou de frente a um corte, é importante que eu não faça movimentos bruscos, certo? Então mantenha a estática do braço ou da perna, mantenha ele sempre na posição normal dele, para não ter muitas movimentações e o sangue ali, o corte, a lesão em si, não ter alterações assim de formato e alguma coisa do tipo. Beleza. E se o sangramento for intenso? Se o sangramento for intenso, o importante é que cubra aquele local com uma certa pressão para que não aumente aquele sangramento e aquele sangue possa coagular. E importante, quando o objeto que causou o acidente ele for sujo, enferrujado, é importante ver se a criança, se o escolar, tem a carteirinha de vacinação em dia, pois a gente sabe que nessas ocasiões a criança pode se contaminar com tétano, o que leva a consequências consideráveis para a saúde dela. Então, perguntar para a mãe, ou até mesmo para o adolescente, para a criança, dependendo da idade, se a carteira de vacinação está em dia, ou até mesmo checar ela, se for possível, e aí procurar um serviço de saúde que vai gerar essa vacinação para a criança, caso ela não tenha na sua carteira, certo? E quando for especificamente cortes? Quando for cortes, temos os cortes menores, que é como um exemplo esse que eu coloquei aqui na foto, e cortes maiores. Essas duas circunstâncias. Quando é pequeno corte, é mais simples, certo? Mais simples. Então, a gente vai, primeira coisa, como eu disse anteriormente, lavar. Segundo passo, fazer compressão do local com pano limpo ou com algo limpo ali desse tipo, até parar ou diminuir o sangramento, e cobrir curativo com gaze. Isso mais simples. Agora, quando é casos de cortes maiores, a gente tem que sempre atentar com a velocidade do socorro. Sempre já ir, enquanto vai fazendo os primeiros socorros, já ir em caminho de uma unidade de saúde, um pronto-socorro, alguma coisa do tipo. Então, primeira coisa também em cortes maiores é lavar. A segunda coisa, comprimir também com pano limpo. E a terceira, encaminhar, como eu disse agora, a criança para o pronto-socorro mais próximo. Isso em relação a especificamente cortes. E todo ferimento, corte, qualquer tipo de lesão dessa forma pode gerar o quê? Uma hemorragia. Uma hemorragia é quando sangra, seja na parte interna, seja na parte externa do corpo, mas é importante ressaltar esse termo. Por quê? Porque no nosso corpo a gente tem artérias e veias. São dois tipos de vasos diferentes que diferenciam como a lesão vai se destacar. No primeiro caso, quando é uma hemorragia arterial de artéria,
vai ser uma hemorragia que o sangue vai esguichar mais, vai jorrar mais e de maneira mais brusca para fora, fazendo com que o escolar perca mais sangue e tenha mais riscos para a saúde dele. Então, quando for hemorragia arterial, a medida principal é o quê? Pegar uma compressa limpa, um pano limpo e pressionar aquele lugar e não afrouxar a pressão. Manter a pressão, tendo em vista que uma grande quantidade de sangue pode ser perdida. Então, enquanto você leva o escolar até o pronto-socorro para ter uma medida médica ali apropriada, é importante que enquanto você toma providência, você vai pressionando aquele lugar sem afrouxar para que os fatores de coagulação ali aconteçam e a artéria ela possa parar aquele sangramento abrupto. E quando é o caso de hemorragia venosa? Como eu disse ali, pode não ser intenso, porque não esguicha igual a artéria, porém apresenta perigo também. Então, a ideia é aplicar uma compressa também com pressão, não necessariamente igual à artéria, mas quando é veia também é importante tampar ali para que o sangue fique coagule e aquele sangramento cesse. Se caso encher a compressa de sangue, não tire ela, coloque outra por cima, a segunda por cima, porque aí você não interrompe aquele sangue coagulando, você só acrescenta mais uma e continua o processo ali, né, de coagulação. E é importante lembrar de deixar a parte machucada em repouso, então não fique mexendo o braço ou a perna, ou seja o local que for da criança, deixe ele mais estático possível, mais, né, parado possível na posição anatômica dele mesmo. E também é importante procurar um pronto-socorro ali, porque pode precisar de alguma sutura, precisar de alguma medida médica importante. E quando se trata de sangramento nasal? Sangramento nasal pode acontecer em alguns casos típicos de crianças e pessoas de idades escolares, adolescentes. Em quais casos? Casos de traumas, que é o quê? Acidente, um coleguinha vai e bate no outro ali na hora do recreio, na hora que está correndo, se esbarra, tropica, cai no chão, bate o nariz. Também, quando faz muito calor e a criança está resfriada, ela está já, né, com fatores ali alérgicos na região nasal, na região respiratória, e ali está acontecendo um processo inflamatório e o sol, a temperatura maior faz com que, né, facilite o processo, né, de rompimento de algum vaso sanguíneo naquele local. Então, quais ocasiões pode acontecer isso? Traumas, que são acidentes, quedas, quando a criança está resfriada, quando o calor está demais. Então, nesses casos, vai acontecer sangramento nasal comum, típico nas escolas. E o que fazer? Aqui eu coloquei alguns tópicos, né, sobre o que fazer, mas o que é importante ressaltar sobre isso? Importante ressaltar sobre isso é que colocar o escolar, quando o nariz dele está sangrando, sentado com a cabeça em posição normal, olhando para frente, se possível em um lugar fresco e arejado. Então, o que mais que a gente tem que fazer nessa situação? Se a criança, se ela for muito criança, tiver uma idade muito assim, né, for no começo da idade escolar ali, ela pode engolir aquele sangue e gerar vômito, piorar o quadro dela. Então, quando for nesses casos, como eu coloquei aqui, ó, manter a cabeça levemente inclinada para frente e para baixo, a fim de evitar a deglutição do sangue e, consequentemente, vômito. Então, se a criança está ali com o nariz sangrando, vamos evitar também que ela possa ter outro problema, como, por exemplo, vômito, e aí ela vai se desesperar mais e tal. Mas nos casos que não ocorre isso, a gente continua com os nossos passos, que é o quê? Como eu disse, sentar a criança, deixar ela com a cabeça olhando para frente, em um lugar fresco, arejado. Orientar essa criança, esse adolescente, que para apertar a narina dele contra o septo nasal, que é esse ossinho que separa, né, nossas duas narinas, orientar ele a apertar enquanto, né, a pessoa que está ajudando ele faz o processo, ele aperta a narina que está sangrando durante 10 minutos. Beleza. E se o sangramento não passar, mesmo assim, a gente vai apelar para esfriar a temperatura daquele lugar ali e fazer com que os vasos eles param de ter aquele sangramento, né, excessivo. Então a gente coloca
um saco de gelo envolvido em pano limpo sobre a testa do escolar, a fim de diminuir aquela temperatura daquela região toda aqui do naso, da fronte, da face, e por cerca de 20 minutos a gente vai manter aquele gelo ali e, consequentemente, ao passar do tempo, vai diminuindo aquele sangramento. Uma coisa que é muito comum as pessoas fazerem, e a gente faz isso automaticamente, é o quê? Pegar um papel higiênico, um algodão, alguma coisa, colocar no nariz a fim de cessar esse sangramento, né? A literatura, as cadernetas, as cartilhas escolares, né, baseadas em artigos científicos e feitas por faculdades de medicina e médicos e toda a área da saúde, fala que não é ideal fazer isso, porque nunca se sabe se aquele algodão, aquele papel higiênico vai estar adequado para estar em contato com a sua mucosa nasal. Então não é indicado fazer esse tipo de coisa. Então lá, nunca colocar gás, algodão ou qualquer outro objeto dentro do nariz na tentativa de coibir o sangramento. Certo? Então, seguinte, sentou o escolar, olhando para frente para manter a posição reta e não ficar mais assim para cair o sangue. Lugar mais fresco, porque quanto maior a temperatura, maior, né, o sangramento. E falar para ele apertar contra o septo um tempo, durante 10 minutos, até parar de sangrar. Se não parar, o que vai fazer? Pegar um gelo, né, no caso um saco de gelo envolvido com um pano, alguma coisa do tipo, colocar sobre a testa dele, porque ali aquela região vai ter uma temperatura diminuída e consequentemente vai ajudar, né, a coibir o sangramento. Agora, se for uma situação mais grave, envolver fratura, envolver um sangramento que ali às vezes o escolar não consegue cessar ele tem um fator de coagulação prejudicado já no organismo por genética, não sei. Alguma coisa do tipo, qualquer coisa que estranhe ali, nossa, poxa, estou fazendo os procedimentos, mas não cessa. O que fazer? Sempre importante encaminhar para o pronto-socorro mais próximo, porque lá eles vão tomar medidas significativas no que tange, né, a boa saúde do escolar em relação a esse sangramento que ele está tendo. Essas foram as minhas referências. Agradeço a atenção. Muito obrigado.